Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Momento do estudo da nossa lição. Estamos aqui na nossa sala. Neste momento nós vamos estudar a lição de quarta-feira, missão junto aos ricos. O nosso estudo de hoje, Mateus capítulo 19. Neste momento eu quero orar com você e nós vamos pedir a Deus a sua bênção pelo estudo que nós vamos ter. Nosso querido Deus e amado Pai, nós damos a Ti graças, Senhor Deus, por este momento tão importante para nós, onde nós dedicamos ao estudo da Tua Palavra. Pedimos a orientação do Deus Espírito Santo mais uma vez, para que o nosso coração seja por Ele iluminado, de maneira que nós possamos entender essa tão grandiosa e importante lição para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Missão junto aos ricos, queridos. A nossa lição de hoje vem contando a história aqui do jovem rico, no capítulo 19, o verso 16 ao verso 22, aquele moço que procurou Jesus, assim como Nicodemos também procurou Jesus à noite, nós estudamos aí na lição de ontem. Esse rapaz, esse jovem, ele também procurou Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele faz uma pergunta importante para Jesus. E ele diz assim, olha, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou para Jesus. Aí Jesus respondeu para o rapaz dizendo, guarda os mandamentos. Ele novamente pergunta para Jesus quais os mandamentos. Jesus disse assim, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, enfim. O moço respondeu para Jesus e disse assim, olha, mas tudo isso eu tenho feito desde a infância, desde que eu fui ensinado, educado pelos meus pais quando pequeno, eu já guardo os mandamentos. Aí Jesus chega para ele e diz assim, olha, então pega o que você tem, os seus bens, vende, dê aos pobres, aí você vem e tem um tesouro comigo. Aí o texto bíblico termina dizendo que aquele rapaz ficou muito triste, com a forma como Jesus disse que ele deveria fazer, que era vender todos os seus bens, dar aos pobres e seguir a Jesus, ter um tesouro no céu. Ele ficou muito triste com essa forma como Jesus instruiu que ele o fizesse. Muito bem. Queridos, nós precisamos tirar aqui algumas lições importantes para nós, Primeiro, nós já temos vistos, através dos estudos anteriores que nós tivemos, que a pessoa conquistar bens materiais, trabalhar com honestidade, conquistar bens materiais, ser uma pessoa rica não é problema, não é pecado, ok? Nós vimos exemplos de pessoas ricas que serviram a Cristo, andavam com Jesus, guardavam os mandamentos de Deus e ajudavam as pessoas mais necessitadas. Não tinha nenhum problema com a riqueza. Abraão, Isaac, Jacó, José. Nós vimos também no caso de Nicodemos. Agora, por que Jesus falou que pediu para que esse rapaz ele vendesse tudo que ele tinha e desse aos pobres? Enquanto Jesus não falou com Nicodemos, Jesus não falou com Abraão, Deus não falou com Isaac, não falou com Jacó, Deus não falou isso também com José. E ao jovem que pediu para Jesus, para que Jesus pudesse lhe contar, lhe dizer o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, então Jesus pediu que ele vendesse os seus bens. Na verdade, queridos,
a riqueza desse rapaz era um problema sério para ele, tá? Na verdade, a riqueza desse rapaz, a forma como ele lidava com a riqueza, com os bens, com as bênçãos que Deus tinha lhe concedido, na verdade, estava tirando ele do reino dos céus, tá? E esse é um cuidado que nós precisamos ter. Na verdade, não precisa ter muita riqueza, muito dinheiro para pessoa se corromper. Muitas vezes, né, ela colocar Deus em segundo plano e as coisas que ela tem, ainda que seja pouca, em primeiro lugar, se preocupar mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais, com o reino dos céus, tá? Então, esse era o problema daquele rapaz. Então, a riqueza nas mãos dele, na verdade, não era uma bênção. Se tornou uma perdição para ele. E Jesus recomendou, queridos, que tudo aquilo que nós entendemos que tem impedido de nós colocarmos a Deus em primeiro plano na nossa vida, ou que nós dedicamos mais coisas do que a Deus, então isso precisa ser deixado, tá? Isso precisa ser deixado. Jesus, por exemplo, ele deu um exemplo dizendo, olha, se o teu olho te escandalizar, arranca. Melhor você entrar no reino dos céus, né, com apenas um dos olhos do que os dois e se perder. Da mesma forma, claro que isso é apenas uma figura, né, de linguagem. Jesus não está dizendo que a pessoa precisa realmente arrancar um dos olhos. Isso é num contexto de que se alguma coisa está impedindo, está nos atrapalhando de ter um relacionamento com Deus, de colocar a nossa vida completamente nas mãos de Deus e sermos por Ele guiados. Então, nós precisamos rever, né, a situação e precisamos tomar uma decisão segura, uma decisão concreta, uma decisão firme. Tá? O que vale mais a pena? O reino de Deus, né, ou perder a nossa alma, perder a nossa salvação? Tá? Essa foi a recomendação de Jesus. Ok? Interessante que aquele rapaz, quando ele ouviu aquilo que Jesus estava pedindo para ele, vender os seus bens e dar aos pobres, os necessitados, e seguir a Jesus e ter um tesouro no céu, aquilo foi um abalo muito grande para ele. Tá? Ele não esperava ouvir isso de Jesus. E queridos, nós precisamos tirar uma lição importante aqui para nós, tá? É muito mais fácil, muitas vezes, fazer sacrifício do que abandonar coisas que impedem a nossa entrada no reino dos céus. Tá? Então, para aquele jovem guardar os mandamentos, para ele era muito mais fácil, segundo ele, do que deixar tudo para seguir a Jesus. Ok? Nós precisamos tomar muito cuidado. Guardar os mandamentos deve ser o resultado do nosso encontro e salvação em Cristo Jesus. Tá? Mas para aquele rapaz era mais fácil guardar os mandamentos como tentativa para herdar a vida eterna, para herdar a salvação, tá? Do que abandonar aquilo que estava atrapalhando ele. Infelizmente, queridos, tem muita gente nesta condição. Tá? Tem muita gente que acha que guardar os mandamentos, que fazer coisas boas, tá? Para tentar com isso ter algum mérito diante de Deus e ser salvo, do que deixar
o seu vício, do que deixar o seu pecado, do que abandonar, sabe, o seu orgulho, tá? O seu egoísmo, a sua avareza. Mas nada disso, queridos, ninguém vai entrar no reino dos céus com um coração sujo com o pecado. Tá? Se nós não deixarmos tudo e permitirmos que Jesus conduza a nossa vida, que Ele nos lave com o seu precioso sangue, que Ele mude e transforme a nossa vida, que haja uma genuína conversão e transformação de vida, tá? Um caráter verdadeiramente transformados, não poderemos entrar nos céus. Foi isso que Jesus estava pedindo do jovem rico. Tá? Porque a riqueza que estava nas suas mãos, na verdade, tá? Estava lhe causando um problema sério. Estava fazendo com que ele acariciasse o pecado no seu coração. Tá? Fazendo com que ele não abandonasse o seu pecado, a sua avareza, o seu orgulho, sabe? O seu eu. Então, isso estava tirando ele do reino dos céus. Tá? Muito bem, queridos. O texto conta que Jesus estava conversando com seus discípulos após esse acontecido, né? E Jesus então disse assim para os seus discípulos: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Até ele disse assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico avarento entrar no reino dos céus. Tá? Por quê? Porque geralmente quando a pessoa acumula uma riqueza, mas ele deixa a riqueza, tá, pulsar o seu coração, verdadeiramente impossibilita a entrada desta pessoa no reino dos céus. Mas não quer dizer que o rico não pode entrar no céu. Claro que sim. Muitos e muitos ricos vão entrar no reino dos céus. Tá? Mas, queridos, o cuidado é para que a riqueza ela deve permanecer no seu devido lugar, tá? E não no coração. O nosso coração é o trono aonde Cristo deve entronizar, deve reinar na nossa vida. E não coisas, não riqueza, não bens. Até porque a riqueza, queridos, ou coisas que nós herdamos aqui, que nós conquistamos aqui na verdade, tudo isso vão ficar por aqui. Não vai, quando a gente for daqui para o céu com a graça de Cristo Jesus, nós iremos, nós não vamos levar nada daqui. Tá? Então tudo vai terminar aqui, vai perecer aqui. Então, melhor das coisas é a gente ter a riqueza como uma bênção de Deus, tá? Para nós e também para ajudar outras pessoas, né? Para ser aí usado na obra, na missão de Cristo, na missão de Deus, na missão de salvação de pessoas. Então é para isso que Deus coloca bens nas nossas mãos, tá? E não para deixar que tome o nosso coração enchendo de avareza, enchendo, né, de egoísmo. Tá? Não é para isso. Mas a palavra de Deus, queridos, vem mostrando para nós que a missão de Cristo Jesus, a missão de redenção, de salvação, é para todos, para todas as classes de pessoas. Tá? Por isso a lição vem mostrando para nós que nós precisamos, né, ter métodos de conquistar pessoas poderosas para o reino de Deus, tá? Através da pregação do Evangelho. Quantas e quantas pessoas têm riqueza, mas não têm paz, não têm alegria, não têm esperança, tá?
Tem gente que daria, sabe, a sua fortuna ou parte da sua fortuna para ter paz e não consegue. Por quê? Porque o dinheiro, porque a riqueza, ela não traz paz. Aparentemente, né, parece que pessoas imaginam assim, olha, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse esse bem, ou se eu conseguisse conquistar, né, muita riqueza, eu seria muito feliz. Mas na verdade não é. A verdadeira felicidade está em andarmos fielmente com Cristo Jesus. Tá? Entregar a nossa vida completamente e deixar que Ele conduza os nossos passos. Sermos por Ele guiados. Tá? Ser totalmente dependente de Deus. Assim como uma criança depende de um adulto, de seus pais, para ela viver, para ela crescer, para ela desenvolver. Assim também somos nós, totalmente dependentes de Deus. Então, meus amados, que realmente esta lição venha nos ajudar a entender, né, que a riqueza, na verdade, ela não é a perdição. Agora, o amor à riqueza, aí sim, é a raiz da perdição, porque a pessoa deixa de amar a Deus e ao próximo para amar a si mesmo, para amar o que ele tem. Aí é um problema, tá? Mas a riqueza, na verdade, ela sendo bem administrada e bem usada, tá, como uma bênção de Deus, na verdade, ela traz muitos frutos, né, importantíssimos na missão de salvação. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. E se você for uma pessoa rica, tá? Quando eu disse rica, claro que com bens materiais, né? Rico na graça de Cristo Jesus, todos nós somos, tá? Que você realmente entendem, né, que tudo isso que está em suas mãos foi bênção que Deus lhe concedeu. Nem todas as pessoas podem ter riqueza, tá? Porque a riqueza pode ser como esse jovem para a sua perdição. Então, que Deus nos ajude a compreender completamente o que Deus quer que nós aprendemos através da sua palavra. Desejo a você um ótimo, abençoado dia. Fica com Deus e amanhã nós temos, com a graça de Cristo Jesus, nesta sala, um novo vídeo da palavra de Deus. Até logo.